Glória a Deus. Nós estamos falando sobre avivamento. E hoje pela manhã nós ouvimos aqui uma palavra de avivamento pelo presbítero Júnior. E agora à noite nós vamos continuar falando sobre avivamento. Tem um título orientador das nossas pregações, que é uma mentalidade redentora e um coração avivado. Nós precisamos cultivar essa mentalidade redentora e esse coração avivado. Na última pregação que eu fiz, eu falei sobre o homem superior em contraste com o homem inferior, que é o homem caído, o homem que não deseja Deus, o homem que não tem paixão pelas coisas do alto. E em contraste com isso, Deus está criando em nós um homem superior, um homem segundo a imagem de Cristo, um homem que carrega o propósito e o nome de Deus. Hoje eu quero falar sobre esse recinto superior que Deus está criando dentro de cada um de nós. Você é morada de Deus. Então eu quero falar sobre essa ideia, essa morada superior que Deus está criando dentro de cada um de nós. E para isso eu quero fazer uma pergunta que é a pergunta mais importante da minha fala aqui hoje. E sabe qual é a pergunta? É essa: você sabe onde é o lugar mais seguro da terra? Vou perguntar de novo. Você sabe aonde é o lugar mais seguro da terra? Pergunta para quem está ao lado: você sabe onde é o lugar mais seguro da terra? Alguns dizem que o lugar mais seguro da terra é aquela área chamada Área 51 nos Estados Unidos, uma área ultra secreta. Há também nos Estados Unidos um lugar chamado Fox Canox, onde a maior quantidade de ouro está ali naquele lugar. O exército americano cuida daquele cofre naquele lugar. Mas sabe onde é o lugar mais secreto e mais seguro do mundo? Eu vou ler com vocês agora e nós iniciamos a nossa pregação a partir desse texto. Abra aí comigo a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 23. Esse é o lugar mais seguro da terra. Diz assim a palavra de Deus, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Às vezes você pode ouvir e ler esse texto, e faremos nele morada, como uma ação passiva de Deus, como se Deus viesse até você e fizesse morada, como se fosse uma coisa simples. Não, quando a Bíblia está dizendo e veremos para vós e faremos em vós morada, a ideia não é passiva, é ativa. Deus está construindo uma morada dentro de cada um de nós. Deus está construindo uma morada dentro de você. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, Ele mora, Ele reina, Ele governa esse coração. Ele está construindo uma morada celestial. Por isso que a Bíblia vai usar, Paulo vai usar diversas expressões para falar dessa morada. Paulo vai chamar essa morada de corpo de Cristo. Paulo também vai chamar essa morada de casa de Deus, casa espiritual. Paulo em Efésios 2:22 chama de morada de Deus.
ainda ele chama de templo do Espírito Santo. Mas olha que interessante, ele chama de templo do Espírito Santo e ainda diz assim, ó: ai daquele que destruir esse templo. Você é morada de Deus. Deus está construindo em nós essa morada, esse lugar aonde Deus reside, aonde Deus governa e a partir da onde Deus fala. Esse lugar está no nosso espírito, que é o lugar mais sagrado que Deus colocou dentro de cada um de nós. O nosso espírito, ele foi ressuscitado, e quando Deus começou a construir essa morada dentro de nós, Deus expulsou do nosso espírito serpentes, escorpiões, tudo aquilo que limitava a ação, o trabalhar de Deus dentro da nossa vida. Agora, o Espírito Santo fez de você morada da Trindade. É Ele, através do Espírito Santo, que o Pai e o Filho mora dentro de cada um de nós. Há uma casa que está sendo edificada. Agora, o que é interessante é que essa casa, ela tem alguns móveis. Essa casa possui alguns móveis, e é exatamente isso que eu quero conversar com vocês hoje aqui. Os 3 móveis que existem dentro dessa casa, dentro dessa morada. Há 3 móveis específicos, e eu vou citar eles para você. É o móvel da nova pureza. Segundo, o móvel da nova identidade. Terceiro, o móvel do novo poder. E eu quero falar com vocês baseado nessas 3 verdades. Primeiro, uma nova natureza. Segundo, uma nova identidade. Terceiro, um novo poder. O primeiro móvel que Deus colocou dentro de nós é o móvel da pureza. Olha o que diz a Bíblia em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Há uma ação poderosa do Espírito Santo, para que quando Deus te veja, Ele não te destrua. A tua ficha agora está limpa. Quando Deus olha para você, José Carlos, Ele não vê você como um condenado, digno da ira dele. Não, Ele olha para você e vê uma pessoa pura. Por quê? Porque o sangue de Jesus foi derramado em meu e em seu lugar. O sangue de Jesus nos fez puros diante de Deus. E quando Deus olha para você, Deus vê uma pessoa pura. Mas tudo isso é por causa do sacrifício de Jesus. Olha o que a Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Hoje nós estamos diante de pessoas que foram saradas. E homens sarados, mulheres que foram saradas, curam a sua própria família e curam outras pessoas também. Veja que o texto diz que por ele nós fomos sarados. Agora, por que Deus nos purificou? Por que nós recebemos essa purificação? Porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe para quê? Para que nós tivéssemos paixão pela adoração. Uma vez você olhando para a cruz, você ficasse envergonhado de tal forma que a única coisa que você sabe fazer é adorar a Deus.
A adoração é uma das características de alguém que foi encontrado pelo precioso sangue de Jesus. Alguém que dimensiona e reconhece o sacrifício de Jesus se transforma em um verdadeiro adorador. Jesus conversa com a mulher samaritana no capítulo 4 de João, e ela pergunta: olha, vocês dizem que nós devemos adorar em Jerusalém, mas os nossos pais dizem que nós temos que adorar no Monte Gerizim. Aí Jesus olha para aquela mulher e diz: olha, vai chegar a hora, e a hora já é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que é adoração em João capítulo 4? Adoração é um pedido de perdão, porque no monte em Jerusalém, no Gerizim, eles ofereciam sacrifícios, e o sacrifício era um pedido de perdão. Então, quando eu passo a ter paixão por adoração, é quando eu sei que eu sou um perdoado por Deus, que o meu pecado, ele não me limita mais diante do meu Pai, que independentemente do que eu fiz, do que eu vou fazer, eu já recebi o perdão pelo sangue de Jesus. E agora o que eu faço? Eu procuro viver em novidade de vida, perdoando, assim como eu fui perdoado. Então adorar a Deus é ter consciência de perdão. Mas adorar a Deus não é só isso. Adorar a Deus é entender que Deus, Ele está trabalhando em mim e também através de mim, de modo que tudo que eu faço agora, eu faço para a glória de Deus. Se eu vou cavar um buraco, eu vou cavar um buraco para a glória de Deus. Aquele rapaz estava cavando um buraco tão perfeito, e eles iam jogar a terra de volta, quer colocar um cano lá, e perguntaram para ele: por que você está fazendo um buraco tão perfeito assim? Eu estou fazendo um buraco para a glória de Deus. Então adorar a Deus é adorar a Deus em tudo que eu sou, tudo que eu faço para a glória de Deus. Tudo que eu sou, agora sou para a glória de Deus, porque a pureza me coloca no ambiente da adoração. Eu estou o tempo todo adorando a Deus, e Deus é o tempo todo glorificado através da minha vida. Mas agora tem um problema. Pergunta para mim, qual é o problema? Mais alto, qual é o problema? É que existe dois tipos de adoradores. Quem são os dois tipos de adoradores? Primeiro, é aquele que adora o Deus falso, mas adora com um coração verdadeiro. E tem aquele que adora o Deus verdadeiro, mas com um coração falso. Então nós temos dois tipos de adoradores: o que adora o Deus falso com um coração verdadeiro, e o que adora o Deus verdadeiro com um coração falso. Se você olhar um muçulmano e um cristão, quem você acha que tem mais paixão na sua religião? Em quem você acha que há mais dedicação? Nos cristãos ou nos muçulmanos? Aquele irmão na faculdade que, conversando com uma moça muçulmana, fala da Bíblia para ela, e ele começa a falar da Bíblia para aquela moça muçulmana, e ela se interessa e leva a Bíblia dela para casa. Quando ela chega em casa, o marido dela vê muçulmano, vê aquela Bíblia. No outro dia ele vai até a faculdade conversar com aquele irmão que era cristão, e ele pergunta a respeito da Bíblia algumas coisas, e aquele irmão começa a falar para aquele muçulmano a respeito da Bíblia. E aí ele faz uma pergunta para o irmão cristão a respeito da Bíblia. Qual foi a pergunta? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Eu estou falando de paixão. Adoração me coloca no ambiente da paixão por adorar a Deus em tudo que eu faço. Em que realmente há paixão? Quantas vezes você já leu a Bíblia? E ele disse: 8 vezes. E aí ele perguntou para o irmão muçulmano: e você, quantas vezes já leu o Alcorão?
Ele disse 350 vezes. Aonde há mais paixão? Nos muçulmanos? E um judeu que adora a Deus, movimentando o seu corpo, porque ele sabe que ele deve adorar a Deus com todo o seu ser? Ou nós que dizemos que amamos a Deus, que amamos a Cristo, será que nós não somos os adoradores que adoram o Deus verdadeiro com o coração falso? Olha o que o Spurgeon disse sobre isso: a morte de Cristo é o alerta mais terrível para os ímpios, pois se Deus não poupou nem o seu único filho, o qual o pecado foi somente imputado, ou seja, não era seu, o que Deus fará com as pessoas que pecam de maneira deliberada? Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 25, fala daqueles que provaram de Deus, mas continuam vivendo de maneira ímpia. Vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 25. Aqueles que adoram Deus verdadeiro com o coração falso vivem exatamente como esses irmãos de Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo, ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver que pôr profano o sangue do testamento com o qual foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha vingança e darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Será que nós não somos esse adorador que está adorando o Deus verdadeiro com o coração falso? Mas se você entrou aqui hoje com esse coração, você tem a oportunidade de adorar a Deus, irmãos. E o Espírito Santo, ele vai te ajudar a fazer de você um adorador. Você vai começar a adorar a Deus em tudo que você é, e em tudo que você faz. A palavra bem-aventurados pobres de espírito, essa palavra pobre no hebraico, ela tem a ideia de uma planta que se inclina, do trigo que ao receber o sopro do vento, ele se inclina com o vento. Quando a gente de verdade passa a ser quebrantado pelo Espírito e deseja a presença de Deus, o Espírito Santo nos inclina. E a adoração é exatamente isso, é viver de maneira reverente, inclinado. Por isso que a gente faz culto. A gente não faz culto para você. Por isso que não tem culto ruim. Culto ruim é o seu. Porque a gente fica esperando a ministra de louvor nos levar à adoração, mas aqui todos são adoradores, todos são sacerdotes de Deus aqui, e por isso todos deveriam adorar, todos deveriam vir com a disposição de adorar a Deus na beleza da sua santidade, de enaltecer o nome de Deus. Se você fizesse isso, irmão, nós estaríamos num ambiente cheio de glória. Mas qual é o nosso problema, pastor? A gente só quer os presentes de Deus, mas não quer a presença de Deus. A gente só quer os presentes, os benefícios de Deus, mas a gente não quer a presença dEle, porque a presença dEle me incomoda.
A presença dele me constrange e é desafiadora, porque significa que todos os dias e em tudo que eu faço, eu vou ter que adorar a Deus. O jeito que eu trato, às vezes você quer ser um marido mandão lá, quer ter sempre razão, ou a mulher cheio de razão lá, ou o marido cheio de razão. Não, irmão, Deus não chamou você para ser cheio de razão na sua casa. Sabe o que Deus chamou? Para ser sacerdote daquela casa, ser uma referência de adoração em tudo que faz, em tudo que fala, em tudo que trata. É assim que Deus quer te levantar, é assim que Deus quer fazer na tua casa. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu sumir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Você pode ficar em pé para adorar o seu Deus? Tu és o Deus que me sondas, Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar. Cadê os adoradores? Cadê os sacerdotes e reis? Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Te adorar é o que Pode se assentar. Deus está construindo uma morada e fazendo de você um adorador.
Por isso Ele te purificou. Por isso a Bíblia te chama de santo, de filho redimido, para que eu e você fôssemos adoradores. Esse é o primeiro móvel. Segundo móvel é o móvel de uma nova identidade. Acho que foi essa semana ou semana passada que morreu a rainha Elizabeth II. Acho que foi essa semana, né? A família da rainha Elizabeth II, eles têm um nome que é carregado, que carrega a linhagem de reis. Todos eles têm o mesmo sobrenome e eles são identificados pelo seu nome. O nome é Mountbatten Whitson. É o sobrenome que eles carregam, que identifica a sua linhagem. Nós também, irmãos, somos identificados por um nome, e essa é a nossa identidade. Olha o que a Bíblia diz sobre o nosso nome. Jeremias capítulo 32, versículo 38 a seguir diz: e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Lhe darei um coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem dos seus filhos depois deles. E farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Essa é a nossa identidade, esse é o nosso nome. Nos Estados Unidos, no sistema de proteção à testemunha que existe lá, quando alguém entra nesse processo, ele recebe até novas impressões digitais, novo endereço, novo tudo. É assim que Deus fez conosco, nos deu uma nova identidade. Agora existe uma identidade velha que continua aí, combatendo contra essa nova identidade. No Antigo Testamento, quando uma nação ia combater contra Israel, não era contra Israel que eles iam. Sabe contra quem era? Era o Deus de Israel, porque eles acreditavam que eles tinham um Deus, e o Deus deles iam combater contra o Deus de Israel. Aquele povo era identificado com o Deus de Israel. Nós somos identificados com o Deus de Israel. Essa é a nossa identidade. O nome do nosso Deus é Yahvé. O nome do nosso Deus é Jeová. E é Ele. Isaías 43 fala que Deus nos chama como povo dele, e Ele preserva o povo dele, Ele trabalha pelo povo dele, Ele luta e combate pelo povo dele. Então nessa batalha, às vezes a gente se sente tão sozinho, tão desarmado, mas Deus está nos fazendo pessoas sólidas, que suporta as provas, que suporta as tempestades, que suporta os maus tempos, porque o nosso Deus é forte, o nosso Deus, Ele é poderoso. Ele está aqui nessa noite. O Deus poderoso está aqui nessa noite, e é esse Deus poderoso que levanta a tua família, é esse Deus poderoso que levanta a minha e a sua vida. Então não perca a sua identidade, não perca a sua referência daquilo que é eterno. Jesus disse que tinha dois homens que estavam construindo no mesmo lugar. A parábola das duas casas, que uma foi construída sobre a rocha e outra sobre a areia. Eles estavam construindo no mesmo lugar, no mesmo terreno. A diferença é que um estava com pressa demais. Eu quero fazer uma casa rápido. Sabe quando a gente está com pressa das coisas? E tudo que é feito com pressa, se você fizer um bolo com pressa, você come ele como? Come cru. Então não tenha pressa, tenha paciência. E Jesus diz que o homem louco lhe construiu a casa rápido demais, porque queria resolver as coisas muito rápidas, fora do tempo. E outro que estava construindo no mesmo lugar, só que ele tinha paciência, estava edificando. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui essa noite: o que Deus está edificando na nossa vida não é transitório, é eterno.
Deus, Ele não tem pressa em edificar um filho de Deus em mim e em você. O eterno, nosso Deus que fez os céus e a terra, Ele está construindo algo eterno, permanente dentro de cada um de nós. Por isso que Deus está construindo uma morada superior. A nova Jerusalém está sendo gerada dentro de nós. E por isso Ele vai colocando anseio. Pastor, mas não parece, eu estou com a vida toda torta, toda desalinhada. Mas você é dele, Ele é o seu Deus, você é dele. Ele te chamou de povo dele. Ele nos chamou de povo dele. Agora você não pode perder a sua identidade, irmão. Porque se a gente perder a identidade, a gente vai fazer igual Judas. Trocou o pão da vida por pão duro dessa vida, por pedras dessa vida. Judas estava diante do caminho, mas nunca quis entrar no caminho. Judas estava diante da porta, mas nunca quis entrar na porta. Judas estava diante da verdade, mas escolheu viver uma vida de mentira. Judas estava diante da vida, mas escolheu viver uma vida de morte. Porque tem caminho que você escolheu para você que parece bom, mas o final é caminho de morte. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar: o Deus de vida, Ele está aqui nessa noite. O Deus de vida está aqui. E Ele diz para você: tu és o meu povo e eu sou o teu Deus. E o nome do nosso Deus é Yahvé, Deus eterno. O Deus eterno é Ele que vai sustentar a nossa vida até o final. É Ele que vai sustentar a tua casa até o final. Porque aquilo que Deus começou na nossa vida é perfeito, é agradável e é bom. Por isso nós precisamos cultivar essa identidade. Certa vez Alexandre o Grande encontrou um soldado problemático, que ficava roubando outros soldados, que não queria participar dos treinamentos, que não queria participar de nada, que não queria se desenvolver como soldado. Aí um dia ele mandou chamar aquele homem para a sala dele. E ele olhou bem para aquele homem e perguntou: qual que é o seu nome? Ele respondeu: meu nome é Alexandre. Ele falou: você tem duas escolhas, ou você muda de nome, ou você muda de comportamento. Será que você vai precisar mudar de nome, irmão? De cristão para um ímpio? Será que você vai precisar mudar de nome? O teu nome, nós carregamos o nome de Deus, irmãos. Por isso a Bíblia diz que nós estamos diante de uma grande nuvem de testemunhas. Nós carregamos o nome de Deus. O mundo está olhando como você negocia, como você compra, como você trata. É como aquela irmã que tinha lá escrito na frente do muro da casa dela que essa casa pertence a Jesus. E um dia o marido dela saiu para comprar leite e nunca mais voltou, porque não aguentava viver perto daquela mulher terrível, que se dizia cristã, mas não carregava o nome de Deus no comportamento e na fala dela. Até o papagaio dela foi embora, irmão. Ela cortou a asa do papagaio, o papagaio escapou e foi embora, porque era insuportável viver junto daquela mulher. Nós representamos o nome de Deus, nós carregamos o nome de Deus. E o mundo está vendo, os anjos estão vendo. A Bíblia diz que os anjos vêm nas nossas reuniões, você sabia disso? E lá na igreja de Corinto ele estava vendo se as mulheres estavam usando o véu de maneira adequada, porque Paulo diz que as mulheres estavam usando o véu por causa dos anjos. A Bíblia diz que os anjos são ministradores daqueles que hão de herdar a salvação. Há uma grande nuvem de testemunhas. Nós carregamos o nome de Deus. A nossa identidade revela o nome de Deus. Agora eu tenho uma boa notícia para te dar nessa noite. Sabe qual é? Nós não apenas carregamos o nome de Deus, mas Deus também nos carrega no nome dEle. É Deus que está te carregando, rapaz. É Deus que está te carregando, José Carlos, até aqui. É Deus que está te carregando, Luciano.
E eu vou dizer uma coisa para você: as mãos do nosso Deus é grande, irmão, para te sustentar. Não há ninguém aqui pesado para Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus te vê, Ele vê o sangue do Filho dele sobre você. Quando Deus olha para você, Ele vê o sangue do Filho dele. É pelo sangue de Jesus que nós estamos hoje aqui em pé, para a glória do nome dele, adorando o nome dele. E quando a gente sair daqui, nós vamos continuar adorando a Deus em tudo quanto somos, em tudo quanto fazemos, porque nós temos uma identidade. Deus colocou o móvel da identidade dele dentro de nós. Nós carregamos o nome dele. E por isso, se na pureza a gente ganha paixão por adoração, na nossa nova identidade nós ganhamos paixão para obedecer a Deus. Obedecer a Deus para você agora é um prazer. Antigamente na lei era assim, é a tua mulher mandando, é a pastora Valéria mandando eu lavar a louça. Ô Luciano, lava a louça lá. É aquela guerra para eu poder lavar a louça, sabe? Vai lá lavar a louça. E a palavra dela vem como uma ordem, uma obediência que eu não quero fazer. Mas quando a Valéria faz aqueles bolos de cenouras abençoados, ou faz aquela comida abençoada que eu gosto, e ela diz assim para mim: Luciano, vai comer que está pronto. Eu obedeço a voz dela, mas com outro espírito, o espírito do prazer de obedecer. É isso que o Espírito Santo coloca dentro de você, obediência por prazer. A sua identidade, quando você entende que você carrega o nome de Deus, e é carregado pelo nome de Deus, agora você obedece por prazer. Há uma paixão em obedecer a Deus. Deus não precisa dizer muita coisa que você já está obedecendo. Quando você tem que escolher entre alguma coisa da carne e alguma coisa do Espírito, você logo já decide pelas coisas do Espírito. Por quê? Porque você tem uma identidade de Cristo. Você carrega o nome de Deus, e o nome de Deus tem te carregado. Primeiro móvel da pureza, que nos dá uma paixão para adorar a Deus. Segundo móvel da identidade, que nos dá paixão para obedecer a Deus. Terceiro móvel que Deus tem colocado dentro de cada um de nós. Deus colocou um novo poder e uma nova inclinação. Há um novo poder que opera dentro de nós. Antes operava a lei do pecado e da morte, agora opera a lei do espírito e vida. Antes era impossível nós amarmos a Deus, porque nós só conseguimos amar nós mesmos e ponto final. Agora, com a lei, com esse novo poder, a lei do espírito de vida, você pode amar a Deus, obedecer a Deus e querer crescer na presença de Deus. Olha o que diz Ezequiel 36:27: porei dentro de vocês o meu espírito, e fareis que andeis os meus estatutos, e guardareis os juízos e os observareis. Jeremias 31:33: porei minha lei no seu interior, escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu espírito. O Espírito Santo colocou velas em nós, e Ele sopra o seu poder, e agora Ele te dirige, Ele te orienta. Há um poder de Deus operando na minha e na sua vida. Sabe para quê? Para você prevalecer. Você não vai ficar caído, prostrado. Pode ser que você chegou aqui hoje caído e prostrado, tropeçou em alguma coisa e chegou caído e prostrado. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar: esse não é o seu lugar, e essas coisas não te definem. O que te define é aquilo que Deus quer realizar dentro de você. Deus está realizando, Deus está fazendo uma morada. Há um poder vencedor que opera dentro de cada um de nós. Então esse marido difícil vai vencer, essa mulher difícil vai vencer,
vai se tornar a pessoa que nós precisamos se tornar para a glória de Deus. Há um poder disponível para isso. Há uma lei poderosa agora que opera dentro de cada um de nós. Há um poder sobrenatural. E Deus vai manifestar de maneiras surpreendentes, irmãos, para poder te converter. Deus vai trabalhar de maneiras inesperadas, mas você vai ser convertido. Daqui a pouco você não tinha desejo para orar, vai passar a ter desejo para orar. Não era um adorador, vai passar a ser um adorador. Não estavam fazendo as coisas para a glória de Deus, vai passar a fazer as coisas para a glória de Deus. Por quê? Deus está trabalhando, há um poder operando. Aquele marido difícil que não queria se converter, o filho que não queria se converter, daqui a pouco o marido converte, filho converte, porque há um poder de Deus operando. Há um novo poder dentro de nós. E eu quero convidar você para estar em pé. Poder de Deus disponível aqui nessa noite para poder transformar. Talvez você deixou alguém em casa que ainda não está convertido. Através da tua oração, essa pessoa pode se converter, e Deus vai usar circunstâncias para poder convertê-la. Deixa eu contar uma história para você. Uma menininha foi na cidade, só tinha uma farmácia.
E o farmacêutico era um cara incrédulo. A mulher dele era crente, vivia orando para Deus converter o marido. Converte meu marido, converte meu marido. Meu marido é muito incrédulo. E aquela menina foi até a casa de madrugada, bateu na porta lá daquele farmacêutico, porque a mãe precisava de um remédio específico para tratar. Ela sofria de uma doença e precisava daquele remédio. Aquele farmacêutico, com muita dificuldade, levantou da cama, foi lá atender aquela menina e deu rapidamente o remédio para a menina e mandou a menina embora. Subiu murmurando. Ele morava em cima no sobrado. Esse povo dessa cidade já veio encher o saco, e é crente, aquela menina ainda, aquela mulher crente, que todo mundo se conhecia, e reclamando. Quando ele ia indo se deitar na cama de volta com a mulher, ele lembrou que deu o remédio errado. E falou para a mulher dele: e agora? Se aquela mulher tomar o remédio que eu mandei, ela vai morrer. O que eu faço agora? Naquela hora, aquele homem caiu de joelho e disse: Deus, se o Senhor existe mesmo, faz alguma coisa agora, por favor. Eu renuncio toda a minha incredulidade, faça alguma coisa agora. Quando ele termina a oração dele, a campainha lá, a porta lá bate outra vez. Na hora que ele atende, é a menininha chorando. E a menininha chorando fala para ele: moço, me desculpa. Fala logo, menina, que ele achou que a mulher já tinha morrido. Fala logo, menina, o que aconteceu? Fala logo o que aconteceu. É o seguinte, eu saí daqui correndo com o remédio, mas na hora que eu estava virando a esquina de casa, eu escorreguei e o remédio caiu da minha mão e o vidro quebrou. O senhor pode arrumar outro remédio para mim, por favor? Naquela hora, aquele homem caiu de joelho e disse: Jesus, Tu és real. Deus, Tu és um Deus real. E a partir de hoje, eu quero Te servir com a minha família verdadeiramente. É assim que Deus trabalha. E eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. É assim que Deus trabalha. Há uma nuvem de glória sobre esse lugar. E o Deus que conserta, que alinha, que coloca em pé, que coloca de joelho, que exalta, que abate, Ele está aqui nessa noite para alinhar a tua vida, para trazer você para o propósito dEle. Para de resistir. Não queira ser um Judas que andou com a fonte da vida 3 anos e meio, que andou do lado da água da vida 3 anos e meio e não provou um pouco sequer. E a água da vida está aqui hoje para você provar dela. E quem beber dessa água nunca mais terá sede. Prove dessa água hoje. E quando você provar dessa água, rios de água viva fluirão do teu ventre. Há uma nova pureza para você. Há uma nova identidade para você. Há um novo poder para você nessa nova morada chamada Igreja de Deus Vivo. Pai, nós Te glorificamos nessa noite, para que o Senhor possa ter cada vez mais liberdade em construir em nós essa nova morada, essa morada superior, que nos purificou, nos declarou justo, e agora nós podemos viver em novidade de vida,
Nós carregamos o seu nome, somos carregados por ele, porque temos a tua identidade, ó grande e poderoso Deus. Há um poder que opera em nós, que nos dá condições de viver uma vida para a glória do teu nome. Nós queremos ser verdadeiros adoradores, não aqueles que adoram o Deus verdadeiro com o coração falso, mas queremos adorar o Deus verdadeiro com o coração verdadeiro. Então o Senhor já nos deu esse coração, faz de nós adoradores. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és, Senhor, a fonte. Tu és o rio, Senhor. Por onde o rio passa nesse coração, Jesus, que ele possa provar dessa água e ter cada vez mais sede, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Glória a Deus.